Você sabe quais são alguns sinais de risco para autismo em bebês de até 2 anos de idade? Esse é o nosso assunto de hoje. Sintomas de autismo em bebês de até 2 anos às vezes podem ser muito sutis, onde muitas vezes esses bebês eles não vão apresentar sinais clássicos ou bem definidos do transtorno do espectro do autismo. Mas atrasos em algumas áreas do desenvolvimento, desde mesmo antes de 1 ano de idade, eles podem ser considerados sinais de risco. Então vamos para o primeiro sinal, que é a dificuldade de rastreamento visual. Rastreamento visual é quando você pega um objeto e começa a mostrar para a criança. E quando ela olhar, fixar o objeto, você desloca esse objeto da linha média para o lado e a criança deve seguir com o olhar. Ainda antes de 1 ano, a criança já deve ser capaz de poder fazer isso, de poder fazer esse rastreamento visual. O segundo sinal, ele está relacionado à dificuldade de poder se desengajar de um estímulo e poder olhar para outro. Essa habilidade ela ocorre por volta também de 1 ano de idade. Então, por exemplo, eu mostro para ela um brinquedo e quando ela fixar o olhar, eu mostro outro brinquedo. Então, eu faço outro estímulo de um outro lado. O normal é que a criança olhe para este segundo objeto alguns segundos após eu mostrar para ela. Se ela continuar com o olhar fixo nesse primeiro objeto, isso pode ser um sinal de hiperfoco. O terceiro sinal é quando a criança tem dificuldade para poder olhar para a face, para o rosto do outro. Onde ela tem essa dificuldade de poder perceber e interpretar essas expressões faciais e até mesmo a dificuldade de poder reagir de uma forma adequada a elas. O quarto sinal, ele tá relacionado à dificuldade de poder responder quando chamada pelo nome. Então, uma criança de 1 ano de idade, ela já olha frequentemente quando a gente chama ela pelo nome. E existe até uma média para que isso aconteça, que fica entre 70% e 80% das vezes. Isso quer dizer o quê? Que a cada 10 vezes que eu chamo a criança pelo nome, ela me responde pelo menos de 7 a 8 vezes. Se a criança olhar menos ou muito menos que esse esperado, a gente tem que começar a prestar atenção. O quinto sinal é que por volta de 1 aninho a criança começa a apontar. Então ela aponta para aquilo que ela quer, ela aponta para compartilhar atenção, isso quer dizer o quê? Para mostrar coisas. E também depois de 1 ano de idade, ela também já começa a olhar para onde você aponta. Então crianças que não desenvolvem essa habilidade do apontar ou de seguir esse gesto, pode se considerar um sinal de alerta. Sexto sinal, outro aspecto que a gente pode citar é o atraso da fala. Então, com 1 aninho, as crianças, elas começam a falar as primeiras palavrinhas e elas começam a nomear coisas também, como papai, mamãe, cocó, piu-piu, para que lá com 2 aninhos, elas já comecem a formar frases de 2 palavrinhas. Geralmente, é aí que a família identifica que alguma coisa não vai bem com o desenvolvimento da criança. É quando esse atraso de fala começa a ficar mais evidente. O sétimo sinal está relacionado à dificuldade de poder executar ordens simples. Essa capacidade ela está presente por volta de 1 ano de idade. Então, por exemplo, a mãe pede para a Mariazinha dar o copo. Mariazinha, me dá o copo. E a Mariazinha consegue entregar o copo. O oitavo sinal está relacionado à dificuldade de brincar de faz de conta, de maneira lúdica ou de maneira funcional com os brinquedos. Entre 1 ano e 6 meses a 2 anos, as crianças já dão função para muitos brinquedos. Muitas crianças com autismo que apresentam essa dificuldade acabam não sabendo como brincar, nem como explorar brinquedos, ambientes ou brincadeiras. Elas acabam fazendo mais repetições, sistematizações com esses brinquedos e objetos, como alinhar, separar por cores, apenas espalhar os brinquedos, mas não brincar com nenhum, empilhar, categorizar, dentre outros. O nono sinal
está relacionada a não se interessar por interagir com outras crianças. Então, crianças com 2 anos de idade, elas já se interessam em estar com seus pares, de poder participar de brincadeiras, fazer trocas com essas crianças. Se a criança prefere brincar sozinha ou de estar sozinha, ele é outro sinal de alerta. E para que a gente possa investigar a possibilidade de um diagnóstico de autismo, se orienta que os pais busquem uma consulta médica, né, com um neuropediatra ou com um psiquiatra infantil, sendo que esse diagnóstico ele vai ser clínico. Então, o que quer dizer isso? Ele é realizado através das observações do desenvolvimento e do comportamento da criança. O médico vai poder pedir exames como ressonância magnética, teste auditivo, né, os exames auditivos, o eletroencefalograma e investigação genética, também para que possam auxiliar num processo diagnóstico, também para poder descartar outros possíveis diagnósticos. Profissionais da saúde, eles também podem estar auxiliando o médico nesse processo com avaliações específicas da sua área, como avaliações de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, dentre outros. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal do YouTube, dá um like aí no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações das próximas postagens e até a próxima!